Olá, meus queridos, vocês estão bem? Tia Letícia, do Colégio São Lucas, né? Para a nossa aula de hoje, que é da disciplina de língua portuguesa, certo? Onde hoje nós vamos falar sobre o que é verbo, certo? E também vamos falar sobre os tempos do verbo. Quais são esses tempos, ok? Das páginas 213 e 214 aqui no materialzinho didático de vocês, certo? Também temos lá uma atividade, né, para a gente colocar em prática o que vamos aprender hoje, que está na página 217, também no materialzinho didático de vocês, ok, meus amores? Então, vamos lá nos organizar, pegar o nosso material didático, colocar ao lado, né, para acompanhar a nossa aula de hoje, ok? Então, vamos lá. Vamos primeiro, né, começar falando um pouquinho o que são verbos, né? O que é verbo? Ô tio, o que é verbo? Verbo são palavras, né, que sugerem ação, estado, fato e fenômeno da natureza, ok? O verbo, né, ele flexiona em número, em pessoa, em tempo, ok? E os verbos, né, eles se formam em 3 terminações, né? A primeira conjugação nós chamamos AR, a segunda ER, a terceira IR. Os verbos, né, que são terminados em OR, esses aí, eles também fazem parte da segunda conjugação, certo? Então, vamos lá dar uma olhadinha aqui no exemplo que a tia Letícia trouxe? Vamos lá. A palavrinha cantar é um verbo, né? No caso aí, é um estado, é uma ação. Então, cantar, olha aqui, ó, a terminação. Aqui, no caso, a conjugação é a primeira. Trazer é R, segunda conjugação. E cair, IR, terceira conjugação. Então, nós temos 3 verbos e nós temos aqui as 3 conjugações. AR, primeira, ER, segunda e R, terceira. Ok, meus amores? Ficou explicadinho? Então, agora vamos para os tempos verbais, ou seja, os tempos do verbo, ok? Então, os tempos do verbo, nós temos o presente, nós temos o pretérito e nós temos o futuro, certo? Então, quando nós falamos de presente, é quando o verbo, né, ele mostra uma ação que está ocorrendo, que está acontecendo agora, hoje. Por exemplo, eu jogo bola. Então, está aqui no tempo presente, certo? Aí vamos para o pretérito. O pretérito também chamado de passado, né? Então, o pretérito é quando o verbo ele mostra, né, uma ação que ocorreu, que aconteceu ontem, né, há pouco ou antigamente. Vamos dar uma olhadinha para o exemplo? Eu comi carne. Ok? Vamos lá para o futuro. Quando nós falamos do futuro, é quando o verbo, né, ele mostra uma ação que ocorrerá ainda, né? E aí, tia, o que mais? Quando o verbo mostra uma ação que ocorrerá amanhã ou mais tarde, certo? Vamos dar uma olhadinha no exemplo? Eu chegarei amanhã. Olha aí, tempo futuro. Ok? Deu para entender direitinho, meus amores? Bom, podemos ainda também, né, classificar esses tempos verbais da seguinte maneira: presente e pretérito. O presente, no caso, né, a gente vai ver mais adiante. E o pretérito, ele vai se dividir em pretérito imperfeito, pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. E o que vem ser o pretérito imperfeito, tia? É aquele que indica, né, a ação que não foi concluída ainda no momento em que outra ação aconteceu, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo? Ó, elas se maquiavam
quando o táxi chegou. Então, indica o quê? Indica uma ação que ela não foi concluída, né? No momento em que outra ação aconteceu. Então, elas estavam se maquiando, uma ação. Quando o táxi chegou, segunda ação. Então, é isso que ocorre. É uma ação que não foi concluída no momento em que outra ação aconteceu, ok? Vamos lá para o pretérito perfeito. Quando nós falamos do pretérito perfeito, nós falamos daquele pretérito, né, que indica a ação, e essa ação, ela foi concluída no passado. Vamos dar uma olhadinha? Ela saiu do carro com muita pressa. Então, aqui vocês vão observar, né, que está indicando uma ação que foi concluída no passado. E aí, meus amores, tá dando para entender direitinho? Sim ou não? Estão com alguma dificuldade? Mas essas dificuldades, elas acontecem e a gente depois vai lendo, né, no nosso material didático. Nós vamos observando os exemplos aqui na aula e aí vai tirando, sanando essas dúvidas, certo? E agora vamos para o pretérito mais que perfeito. Quando nós falamos do pretérito mais que perfeito, né, nós estamos falando que é aquele que indica a ação que aconteceu no passado, mas em relação a outra ação também no passado. Então, você vai observar que vai indicar uma ação que aconteceu lá no passado, ok? Em relação a outra ação que também aconteceu no passado. Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo? Ó, quando o padrinho apareceu, o noivo já chegara à igreja. Então, ocorreu o que aqui? Ocorreu o pretérito mais que perfeito, porque está indicando uma ação que aconteceu no passado em relação a outra que também está no passado, ok? Quando nós falamos o futuro do presente, né? Quando nós falamos do futuro do presente, aí a gente já está indo para aquela divisão que nós fizemos, a classificação que nós fizemos no início lá. Vocês lembram? Quando a tia disse que teríamos o presente e o pretérito. Estudamos agora o pretérito imperfeito, perfeito e mais que perfeito. Agora nós vamos trabalhar com o presente. Então, no caso do presente, a gente vai ver futuro do presente e o futuro do pretérito, ok? Quando nós falamos do futuro do presente, ele indica, né, uma ação que acontecerá depois do momento em que se fala. Então, ela vai ocorrer depois daquele momento em que está se falando, certo? Vamos lá. Vamos ver? Eles viajarão de avião pela primeira vez. Futuro do presente, né? Está indicando uma ação que acontecerá depois do momento em que se fala, certo? Vamos lá, vamos para o futuro do pretérito, né? Quando nós falamos do futuro do pretérito, nós estamos falando daquele que indica, né, a ação que aconteceu em relação a outra ação que aconteceu no passado. Vamos repetir. O futuro do pretérito vai indicar uma ação que acontecerá em relação a outra ação que aconteceu no passado. Vamos dar uma olhadinha no exemplo? Pedro comeria toda a torta se sua mãe não tivesse guardado uma parte. E aí a gente observou futuro do pretérito, indicando a ação que acontecerá em relação a outra ação que aconteceu no passado. Ok, meus amores? Meus amados, eu espero que vocês tenham entendido direitinho sobre os tempos do verbo presente, pretérito ou passado e o futuro. E também que vocês tenham entendido direitinho com relação ao presente e ao pretérito, onde nós trabalhamos com o pretérito imperfeito, perfeito, mais que perfeito.
futuro do presente e o futuro do pretérito, certo? Vou aguardar vocês lá, ó, na nossa atividade da página 217 no materialzinho didático de vocês, tá? Dá aquela revisada legal no material didático e também na nossa aula de hoje, ok? Aguardo vocês no nosso próximo encontro, tá bom, meus amores? Beijo de tia Letícia, tchau!